pessoal! Olá! No nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre o conteúdo da unidade 2 do nosso guia de estudos, que vai abordar o conteúdo sobre planejamento e controle da produção. Nesse sentido, então, veremos hoje o conceito e os objetivos do planejamento, programação e controle da produção, as atividades abrangidas pelo PCP, a questão da previsão da demanda, capacidade produtiva e terminaremos conversando sobre alguns sistemas gerenciais de apoio ao processo de planejamento, programação e controle da produção. Bom, em relação ao conceito, quando nós falamos em planejamento, programação e controle da produção, nós estamos falando na função da administração voltada para a produção, que vai desde o planejamento até o controle de todos os processos envolvidos no suprimento de materiais e no processo da empresa, com a finalidade de produzir o produto e entregá-lo ao seu cliente final. E, além disso, nesse processo nós temos envolvidos vários métodos e várias técnicas desenvolvidas para o acompanhamento da produção. Em relação aos objetivos, o planejamento, programação e controle da produção busca proporcionar uma utilização adequada dos recursos, de forma que os produtos produzidos e os serviços prestados sejam realizados, fabricados ou prestados por métodos específicos para atender a um planejamento de vendas. Além disso, fornecer as informações necessárias para o cotidiano do sistema produtivo organizacional e para as demais atividades organizacionais, buscando o quê? Reduzir o conflito existente entre as diversas áreas organizacionais e comandar o processo produtivo. E aí, nesse sentido, você tem, então, o objetivo mais específico do planejamento, programação e controle da produção, que é comandar o processo transformando as informações dos vários setores em ordens de produção e ordens de compra, garantindo assim que todo esse fluxo de manufatura e todas as atividades organizacionais relacionadas, então, ao processo produtivo, elas possam ocorrer. Nesse quadro, vocês têm uma visão geral de todos os elementos que são envolvidos no planejamento, programação e controle da produção. Então, a gente tem desde o planejamento de recursos de longo prazo até a questão do controle da produção de materiais. E o que é importante a gente observar dentro dessa figura? Os elementos que vão influenciar todas as atividades envolvidas no planejamento, programação e controle da produção. E aí, nesse sentido, destaca-se a questão da previsão da demanda, do planejamento e controle da distribuição e planejamento e controle da capacidade produtiva. Por quê? Porque todos esses elementos vão afetar e vão ser afetados pelas atividades do planejamento e controle da produção. Então, só para entendermos as atividades específicas do planejamento e controle de produção, nós temos o planejamento de recursos de longo prazo, planejamento agregado da produção, planejamento mestre da produção, o planejamento de materiais, o planejamento e sequenciamento da produção e o controle da produção em materiais. Então, quando nós pensarmos em planejamento, programação e controle de materiais, nós estamos pensando nessa sequência de atividades e, juntamente com elas, os outros elementos que vão influenciar as decisões que tomamos sobre elas. Bom, como nós observamos, nós temos algumas variáveis que vão influenciar significativamente as atividades do PCP. Duas merecem destaque. A questão da previsão da demanda e da
capacidade produtiva da organização. O planejamento da capacidade produtiva e a previsão da demanda são importantíssimos para o planejamento, programação e controle da produção. Quando nós pensamos em previsão de demanda, nós estamos pensando num método racional que busque prever qual vai ser a procura por determinado produto ou serviço. E aí, para que a gente possa fazer isso racionalmente, nós temos uma série de técnicas que podem ser utilizadas, e essas técnicas podem ser baseadas tanto em métodos quantitativos quanto em métodos qualitativos. E a gente tem que pensar que a previsão de demanda, ela não é importante só para o planejamento, programação e controle da produção. Quando a gente pensa no planejamento de vendas e no planejamento de finanças da organização, nós temos que entender também a importância do planejamento, da previsão da demanda. Quando a gente pensa, então, na previsão da demanda voltada especificamente para o planejamento, programação e controle da produção, nós temos que entender que ele serve para planejar o sistema produtivo de longo prazo. Afinal de contas, quando você, utilizando métodos racionais, consegue prever a demanda futura, eu consigo, então, trabalhar no longo prazo e elaborar o plano de produção. E planejar o uso do sistema produtivo, ou seja, como então eu vou utilizar os recursos produtivos à disposição para trabalhar no atendimento a essa demanda, ou seja, quanto eu vou precisar produzir na realidade para o atendimento dessa demanda. Então, é importante eu entender dessas duas formas de utilização da previsão da demanda dentro do planejamento, programação e controle da produção. E aí, como eu já tinha apontado, quando eu penso nos métodos racionais de previsão de demanda, eu tenho métodos quantitativos e métodos qualitativos. Quando eu falo em método qualitativo, é porque ele utiliza por base o julgamento das pessoas envolvidas nos diversos processos. Então, é um julgamento subjetivo. E aí, eu tenho como exemplos de técnicas do método qualitativo, por exemplo, opiniões de executivos, opinião de forças de vendas, pesquisa junto a fornecedores. Lembrando que eu utilizo um método qualitativo quando eu não tenho uma base de dados que possibilite a aplicação do método quantitativo. Então, lançamento de novo produto, entrada em novos mercados, são exemplos de situações nas quais a previsão de demanda feita pelo método qualitativo serão válidas. Mas é importante, gente, sempre que possível, utilizar um método quantitativo. E aí o método quantitativo, como o próprio nome já sugere, ele é trabalhado a partir de número, normalmente de séries históricas, passadas em relação às demandas passadas dos produtos. E aí nós temos como exemplo de técnicas desse método, média simples, média móvel simples, média móvel ponderada, média exponencial e uma série de outras técnicas, que vão desde as mais simples às mais complexas. Lembrando que toda vez que eu trabalho com previsão de demanda, eu tenho que considerar os dados que eu possuo e o que eu preciso obter de fidedignidade em termos de previsão de demanda para a escolha da minha técnica, assim como o próprio comportamento da demanda vai indicar qual o melhor método a ser utilizado. Bom, lógico, em relação à questão da previsão da demanda, o assunto não se esgota aqui. No guia de estudos vocês têm uma série de explicações sobre esses métodos que eu apontei aqui e outros, ok? Então é importante para aqueles que tiverem interesse buscar um aprofundamento maior em relação a isso. Em relação à capacidade produtiva, o que é a capacidade produtiva? É a quantidade
em termos bem simples, a quantidade que a organização vai conseguir produzir com determinados recursos que tem disponível. Então, aqui, a ideia é eu conseguir calcular quanto que cada equipamento da organização, cada célula de trabalho, vai poder produzir para a organização. E com isso, então, eu vou ter como saber quanto a organização vai poder ofertar de produto para o seu mercado. O planejamento da capacidade, ele vai fornecer informações que possibilitam a viabilidade do planejamento de materiais, obter dados futuros para planejamento mais preciso dessa capacidade, a identificação de gargalos produtivos, ou seja, aqueles pontos da produção onde eu consigo produzir até determinado limite e nos outros não adianta eu produzir mais porque o produto não vai estar completo, estabelecer programação de curto prazo e estimar prazos viáveis para futuras encomendas, ok? E o controle da capacidade, por sua vez, já vai ter a função de acompanhar o nível de produção executada. Então, enquanto no planejamento eu estou buscando verificar como eu vou poder utilizar os recursos, no controle é o acompanhamento de como esses recursos estão sendo utilizados. E claro, se no controle eu observar que aquilo que foi estabelecido no planejamento não está sendo atingido, eu tenho como corrigir os possíveis desvios. E para a gente encerrar essa unidade, eu gostaria que vocês observassem os sistemas informacionais que foram apontados no guia de estudos. Nele nós temos o MRP e o MRP2, a tecnologia de produção otimizada e o Just-in-Time. O MRP e a tecnologia de produção otimizada são sistemas voltados exatamente para a questão do planejamento dos materiais. O MRP, ele vem numa lógica de capacidade infinita e a ideia é o quê? A partir de determinados dados e determinados parâmetros, eu consegui ir postergando ao máximo a compra e a produção do que a empresa necessita. O MRP2 é uma evolução do MRP e, além de cuidar do planejamento das necessidades de materiais, ele também vai cuidar dos recursos de manufatura. Então, não vai se preocupar só com o que tem que comprar, em que quantidade e em que tempo, mas a programação dos recursos produtivos e as interfaces com outras áreas organizacionais. A tecnologia de produção otimizada, ela já não trabalha com a questão de capacidades infinitas. A ideia da tecnologia de produção otimizada é eu trabalhar em cima dos recursos que são gargalos e os recursos que são restrição para a minha capacidade produtiva. E a partir disso, então, alcançar um desempenho superior. E o Just-in-Time, ele é uma filosofia, na realidade, que tem como base eu adequar toda a minha cadeia de suprimentos para que todos os processos trabalhem com o menor nível de estoque possível. É claro também que aqui eu não pretendo esgotar esse assunto, e aí no guia de estudo vocês têm tanto o conteúdo quanto a indicação de literatura para um maior aprofundamento sobre isso, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa unidade, principalmente em relação a esses sistemas, porque são bastante interessantes e muito utilizados pelas organizações, e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.